Bom dia, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Vamos orar ao Senhor nosso Deus, que Ele nos conceda a sua graça e possamos estar aqui adorando de fato o seu nome. Oremos. Bondoso Pai celeste, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Tu és bendito, Teu Filho é bendito, Teu Santo Espírito é bendito, e nós queremos, Senhor, dizer da nossa gratidão por o Senhor nos ter trazido até aqui e ter também possibilitado que outros estejam sintonizados, ainda que à distância. Que em tudo sejas glorificado. Abençoa-nos nesse dia, não só agora, mas todo dia, que estejamos considerando que este é o dia do Senhor. E dá-nos entendimento, dá-nos a Tua palavra. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus e rogamos que nos conceda sempre o arrependimento quando pecarmos contra Ti. Em nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amados irmãos, vamos ler na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 5. Aliás, versículo 4, para ter toda a exposição, a leitura do texto que estamos considerando. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Com esse tema, amorosamente treinados, ou disciplinados, ou aperfeiçoados até ao fim, nós temos considerado, ao longo de vários domingos, talvez, eu não sei nem quantos domingos já tivemos a oportunidade de ver esse texto, mas o certo é que, resumindo tudo até aqui, nessa caminhada rumo à glória, essa jornada, que nós não pedimos para que entrássemos nessa jornada, mas aprove ao Senhor, por sua misericórdia, desde a eternidade, nos amar, nos escolher e nos chamar. E ao fazer essas coisas, no tempo e no espaço, ele tem uma caminhada conosco. Isso pode ser muito bem visto na palavra que o Senhor Jesus deu aos seus discípulos depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Falou aos 11, dizendo-lhe: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ora, essa palavra que eu acabei de citar de Mateus 28, 18 a 20, em um sentido pode ser aplicado ao que estamos falando, porque ele está disse aos seus discípulos que eles tinham uma jornada, que a vida deles seria uma vida cujo estilo era fazer discípulo. Fazer discípulo era o estilo deles. E, ao mesmo tempo que eles deveriam fazer discípulo, eles continuavam sendo discípulos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa presença do Senhor, ela faz nos lembrar da jornada que o Senhor empreendeu
com o seu povo quando os libertou da escravidão do Egito e por 40 anos andou com aquelas gerações. E todos aqueles que saíram do Egito deveriam chegar à terra prometida, nem todos passaram. Mas o que é que nós vemos naquela jornada? Vemos o que Deuteronômio capítulo 8 diz. O Senhor diz: eu te fiz passar por aflições, eu fiz você passar por várias situações para saber o que tinha no teu coração. Mas nada de grave no sentido daqueles que foram até o fim ocorreu. Nada, absolutamente nada, pôde evitar que eles chegassem ao outro lado. Aí você vai dizer, mas Moisés não chegou ao outro lado? Moisés viu. É um caso diferente, porque alguns morreram crendo, mas falando daqueles que confiaram no Senhor, todos chegaram até o final. A jornada do Egito, ela nos traz a lembrança boa. É que o Senhor, assim como esteve com o seu povo no Egito, ele também está conosco. Então, como um pai presente, amorosamente, ele trata conosco porque ele tem um propósito, fazer com que todos sejamos semelhantes ou conformes à imagem do seu Filho unigênito, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, sumariando tudo, nesse texto, é o que o escritor de Hebreus está dizendo. Gente, vocês estão sofrendo, calma. Vocês não precisam desanimar, vocês não precisam jogar a toalha, vocês não precisam voltar atrás. O judaísmo não vai dar nada de bom para vocês. Vocês estão sendo treinados, porque Deus vos ama e Ele disciplina vocês para um fim proveitoso, a fim de que vocês sejam participantes da sua santidade. Então, nesta manhã, nós vamos dar continuidade à parte que paramos quando vimos a terceira parte. A disciplina divina suscita o gracioso temor do Senhor. E nós vimos, nesse versículo 9, eu peço que vocês leiam comigo mais uma vez, quando assim é dito: além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Nesse versículo, nós vimos que o tema dele é a disciplina divina promove, ou suscita, ou gera o gracioso temor do Senhor. E começamos vendo, são três itens, vendo que pais responsáveis educam seus filhos para que sejam respeitosos, porque o texto é muito claro. Além disso, tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e o escritor da carta aos Hebreus diz, e os respeitávamos. Agora, em segundo lugar, vamos ver, o Senhor, Ele mesmo, educa seus filhos, enchendo-os do seu gracioso temor. Porque o texto diz o quê? Não, vamos ler juntos? Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual. O escritor parte do menor para o maior. Se nossos pais nos disciplinaram a fim de que nós nos inclinássemos diante deles em honrosa atitude, em respeito, muito mais, diz ele, nós haveremos de nos curvar, de nos submeter ao Pai espiritual. É uma pergunta que ele faz, lógico. Então, nesse ponto, está claro o elemento comparativo envolvido na argumentação do escritor sagrado. Como eu disse, ele argumenta do menor para o maior. Como? Se respeitávamos, se reverenciávamos nossos pais humanos, mortais como nós, falhos como nós, quanto mais haveremos de reverenciar ao nosso Pai espiritual. A palavra usada para submissão aqui, nesse versículo 9, em relação ao Pai espiritual, é um verbo. E Lucas usou esse verbo para dizer que nosso Senhor Jesus
no dia da sua carne, quando era criança, ele se submeteu aos seus pais humanos. Ele obedeceu aos seus pais humanos. Dessa maneira, é justo que temamos ao Senhor Deus, que se fez nosso Pai amoroso. Sim, é justo. Ele que cuida de nós. Acabei de dizer, o Senhor falando, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que quer dizer, irmãos? E aqui nós precisamos temer de fato. Não há um minuto, um segundo sequer, quer estejamos dormindo, quer estejamos acordados, quer estejamos trabalhando, quer estejamos no lazer, quer estejamos em família, quer estejamos aonde estivermos, que Ele não esteja presente. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. De maneira que nós deveríamos viver cheios de temor. Lembram do que o Senhor disse a Abraão? Abraão, anda na minha presença e ser o quê? Perfeito. Lembram de Eliseu? Eliseu disse que andava na presença do Senhor. Lembram de Enoque? Voltando para a história. Enoque andou com Deus. Meus irmãos e irmãs, o pecado realmente fez estrago demais na humanidade e isso reflete em nós. Porque nós deveríamos viver sempre conscientes dessa presença constante, contínua, continuada, insistente, proximidade. Quando nós lemos o Salmo 121, nós percebemos isso. Ele sempre está conosco. E isso devia fazer diferença para a nossa vida. Devia fazer diferença naquilo que pensamos. Devia fazer diferença naquilo que nós falamos. Devia fazer diferença nas nossas ações. É terrível, irmão, quando nós nos deparamos com um episódio parecido com aquele registrado no Evangelho de Lucas. Quando um homem chamado Simeão convidou o Senhor Jesus para uma refeição. Estando ele lá à mesa, sentado à mesa, uma mulher veio e quedou-se aos pés do Senhor e começou a jogar bálsamo nos pés dele e a enxugá-los com os seus cabelos. Então Simeão disse, esse fora profeta, bem saberia que essa mulher é pecadora. Irmãos, ele não sabia que o Senhor ia dizer para eles. Simeão contou a história para ele. Essa mulher veio, olha, eu cheguei em sua casa, você não me lavou os pés, você não me beijou. Essa mulher não cessa de fazer essas coisas a mim, porque ele tinha dito isso. Irmãos, como seriam diferentes as nossas relações se nós tivéssemos andando sempre no temor do Senhor? É justo que nós o temamos. Ora, o temor do Senhor, irmãos, é a marca, é o que caracteriza a igreja. E você pergunta assim, o que é esse temor do Senhor? Pensem bem, todos nós temos medo de alguma coisa. Tem pessoas que têm medo de certos animais, tem pessoas que têm medo de encarar público, tem pessoas que têm medo de adoecer, tem pessoas que têm medo de morrer. Mas quando se tem o temor do Senhor, quando esse Deus, que Neemias diz, Deus grande e temível, quando ele graciosamente concede aos seus conhecê-lo, vê-lo como foi o caso de Moisés pela fé, experimentará o temor do Senhor. Ele é grande. Ele é o Criador do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele é o majestoso, é o Deus que todo dia se ira, é o Deus que abomina o pecado, é o Deus que está presente em todo o tempo. Logo, a consciência disso nos faria temê-lo. E vou dizer assim, ter medo dele. Como um filho tem medo do seu pai, ainda que na relação com o pai há uma mistura, boa mistura, um medo que alguns escritores não querem levar em consideração esse medo para o temor do Senhor, mas existe esse medo,
com a ternura com que o pai também o trata, ou seja, trata os filhos. O Senhor não é diferente. O que é esse temor do Senhor? Vamos perceber a grandeza dele. Vamos perceber que ele criou o universo. Ele é incomparável. Só tu és Senhor. Tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Não se tem como comparar qualquer riqueza do mundo com ele, que tudo é dele. Não se pode comparar a majestade dele com qualquer governante, porque ele é quem institui os governantes. Não se pode comparar nada com ele no sentido de, realmente, ele é temível. Vocês lembram, irmãos, quando Moisés, caminhando no deserto, via uma sarça, uma árvore que queimava, que ardia, mas não era queimada no sentido de ser consumida pelo fogo. Moisés disse: que maravilha é essa? E Moisés ia se aproximando quando o anjo do Senhor disse: não se aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Esse é o Deus temível. Como é isso? Esse temor do Senhor. Então, você vê que eu estou jogando assim só para chegar ao ponto de a gente entender, se é que nós vamos entender o temor do Senhor. Irmãos, vamos pensar aqui. Uma pessoa forte, você acha que ela teme uma pessoa fraquinha? O que vocês dizem? Não. Uma pessoa forte não teme uma pessoa fraquinha. Uma pessoa fraquinha teme uma pessoa forte? Sim, teme. O que é esse temor? Esse temor é algo que experimenta aquele ou aquela que aprenderam a ser humildes. Aquele que, porque aprendeu a ser humilde, vê a si mesmo como frágil. Ao ver-se como frágil, esse jamais vai olhar o Senhor sem temê-lo. Vocês estão entendendo? Esse que aprendeu a ser frágil vai entender o que Paulo disse, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, porque ele olha para si e vê a sua pobreza, a sua fragilidade, a maldade do seu coração, e ele não admite que alguém seja tão mal como ele. Então ele teme e considera os outros superiores a si mesmo. É impressionante como há uma ligação. Quando uma pessoa, ela é soberba, ela acha que sabe, ela acha que pode, ela não teme. Daí ela esbraveja, porque ela não sabe o que é o temor do Senhor. Vocês estão acompanhando bem? Estão? Ela não sabe o que é o temor do Senhor. Meus irmãos, vamos dar uma passeada na Escritura. Comecemos por Provérbio capítulo 1. Salomão escreveu cerca de 3.000 provérbios, e aqui temos provavelmente alguns deles. E é dito assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Esses provérbios têm uma função, o propósito, para aprender a sabedoria e o ensino, ou seja, instrução ou treinamento, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder. E esse ensino tem essa natureza: justiça, juízo e equidade, ou seja, não usa 2 pesos e 2 medidas, igualdade. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Tudo isso vai gerar isso aqui, olha. Vamos ler o versículo 7? O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Vejam que a segunda parte desse versículo 7 fala exatamente do soberbo. O soberbo que acha que sabe, o soberbo que acha que conhece, e ele despreza a sabedoria e o ensino. É chamado de louco, porque não existe sabedoria à parte de Deus. Por isso o apóstolo Paulo disse:
Se alguém pensa que sabe alguma coisa, ainda não aprendeu como faz saber. Mas por isso diz, o saber ensoberbece, o amor, o que ele faz? Edifica. Meus irmãos e irmãs, vejam, se eu me achar soberbo, que é o oposto de humildade, eu não estou andando no temor do Senhor. Porque eu estou me achando, como uma expressão que nós conhecemos. Eu estou me achando. Mas o temor do Senhor, interessante, nos leva para Ele, em humildade. E como Davi, nós oramos. Dá-me, Senhor, a conhecer a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Irmãos e irmãs, se nós quisermos saber como chegar a entender o temor do Senhor, no sentido prático, nós vamos ler o capítulo 2 de Provérbios, a partir do versículo 1, quando diz assim: filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, ou seja, revelação prática, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor, e acharás o conhecimento de Deus. Temor do Senhor, nós vimos, é o princípio. Se nós quisermos a resposta, qual é a chave para entendermos a Escritura? A chave é o temor do Senhor. É o princípio, é o princípio. Ai, se nós temêssemos o Senhor como deveríamos, irmãos. Se Deus é por nós, nós sabemos de qual é isso, quem será contra nós? Mas como o temor do Senhor muitas vezes não está conosco, a gente acha que tudo vai ser contra nós e vai nos derrotar, quando, na verdade, por causa da nossa relação com Ele, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou em Cristo Jesus. Eu disse que o temor do Senhor é a grande marca da igreja, mas eu quero começar e depois terminar com ele. Eu quero mostrar para vocês como é que nosso Senhor Jesus Cristo andou e quero terminar com ele. Isaías, capítulo 11, por gentileza. É-nos dito assim no versículo 1: do tronco de Jessé sairá um rebento. Rebento é quando brota aquela semente de feijão, né? Lembra que a gente, na escola, colocava no algodão úmido? Aí brotava. Aquilo é o rebento. E das suas raízes, um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de conhecimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de quê, irmãos? Temor do Senhor. Irmãos, o Senhor Jesus temia e tremia diante desse Pai. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com igualdade, equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus reins. Ele andou em temor. Por isso é que nós o vemos no Getsêmani. Ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e disse: ficai aqui enquanto eu vou ali, vigiai comigo enquanto eu vou ali orar. E afastou-se uma distância razoável. E antes ele já tinha dito assim aos 3: a minha alma está profundamente triste até a morte. E diz a Escritura que ele se prostrou e com o rosto em terra, ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Essa é a prova perfeita do que Isaías disse, como lemos aqui no capítulo 11. Ele se deleitava no temor do Senhor. Ou seja, quem teme ao Senhor busca fazer a vontade do Senhor.
Por isso o escritor de Hebreus diz, não haveríamos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? Meus irmãos, é simplesmente, e vejam como é que Tiago expõe a questão, é simplesmente ridículo a pessoa, seja uma família, seja quem for, que faz projeções para te fazer planos, etc., quando Tiago diz assim, vós que dizeis, hoje, amanhã, iremos para a cidade tal, faremos negócio tal, ganharemos dinheiro, etc. E ele diz, que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que logo desaparece. Em vez disso, devia dizer, se o Senhor quiser, olha só, o Senhor, porque as nossas vidas estão das mãos dEle. Nós respiramos por causa dEle, nós falamos por causa deles, nós andamos por causa dEle, porque nos diz o escritor de Hebreus, que eles, a palavra do seu poder, Ele sustenta todas as coisas. Ele é o Senhor, todas as coisas Deus fez convergir nele, de maneira que nós não damos um espirro sem a concorrência dele. Então deveríamos dizer, se o Senhor quiser, iremos para a cidade tal e faremos isso ou aquilo. O que ele diz depois? O que ele diz? Tiago capítulo 4, passei pelo versículo 13, vamos ao versículo 15. O que diz mais? Eu queria que vocês lessem. Vamos ler. Desde o versículo 13. Vamos lá? Bem alto para sair o som. Todo mundo ouvir. Que não vou dizer, não. Vocês que vão dizer. Por favor. Vamos lá. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos tudo. Vós não sabeis isso será amanhã. E é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos por aqui. Agora, só um instantinho, preste bem atenção. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Sabe, eu disse para vocês que o temor, quem experimenta o temor do Senhor, são somente os humildes, os que reconhecem a sua fragilidade, como o nosso Senhor Jesus reconheceu a sua fragilidade como homem. Somente esses. Fora disso, irmãos, sempre que nós confiarmos nos nossos músculos, na nossa inteligência, na nossa sabedoria, isso é arrogante pretensão. E diz ele aqui, toda jactância semelhante a essa é maligna. Há uma relação estreita, o temor do Senhor e a humildade daqueles que experimentam o temor do Senhor. Outra relação estreita, toda pessoa, seja eu, qualquer um de vocês, que nos apresentarmos como eu sei, eu posso, eu faço, isso é soberba e não há o temor do Senhor aí. Por isso é que nós planejamos assim, irmãos. Vocês perceberam o que eu fiz até agora? Estamos tentando definir o temor do Senhor. Falei que é o que caracteriza a igreja e tomei como exemplo dessa, porque se é característica da igreja, é porque foi característica do Senhor Jesus. Mostrei que Isaías 11 já profetizava dizendo que ele haveria de se deleitar no temor do Senhor, porque ele era humilde de coração. E fechamos no Getsêmani. Mas não devemos fechar no Getsêmani. No final, a gente vai à cruz, vê-lo cheio do temor do Senhor. Porque o temor do Senhor tem a ver com fazer a vontade do Senhor, ou seja, buscar obediência ao Senhor, obedecer ao Senhor. E na cruz, o que nós vemos? A culminação dessa perfeita obediência dele. Foi obediente até a morte, e morte de quê? De cruz. Sim, senhor. A pergunta do irmão é, no passado, nós vimos os antigos
temendo o Senhor. E hoje em dia, nós podemos afirmar alguém que tem o temor do Senhor? Essa pergunta ela é boa e a resposta não é difícil de a gente achar. Se hoje em dia ninguém temesse o Senhor, isso deveria ser interpretado como a igreja acabou, as portas do inferno prevaleceram contra ela. Mas ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Primeira parte é isso. Segundo, a igreja, e é isso que eu quero mostrar para vocês, ela é caracterizada exatamente pelo temor do Senhor. Agora, se o Senhor dissesse assim, nós temos visto a igreja como um todo temendo o Senhor, eu diria realmente não. Porque, meu irmão, quando você olha nas mídias sociais e você vê grupos de evangélicos levantando bandeiras, isso é a prova cabal de que está faltando o temor do Senhor. E a história mostra que a igreja sempre passou por períodos dessa natureza. E vamos pensar aqui. Vocês lembram quando Abacuque, no capítulo 1, ele estava vendo tanta injustiça no meio do povo e clamou ao Senhor: até quando, Senhor? Eu vou ver essas coisas. Até quando? E o Senhor fez algo. Mostrou a Abacuque o que é que ele estava fazendo. Ele concordou, de fato, o povo do Senhor está vivendo de uma maneira terrível. Ele disse assim: eu suscitarei os caldeus, povo terrível, e fez com que os caldeus fossem vara nas mãos dele para corrigir e disciplinar o seu povo. Sabe como é que Abacuque terminou o seu livro? Depois que o Senhor descreveu o que ia fazer com o seu povo e o que ia fazer com aqueles que disciplinariam o seu povo. Abacuque disse, ouviu, ou seja, a declaração do Senhor, e o meu corpo temeu, entrou a podridão nos meus ossos. E em silêncio eu devo esperar o dia da vingança do Senhor. Irmãos, quando nós ficamos levantando bandeira, querendo presidente tal, querendo candidato tal, nós não sabemos o que estamos querendo. Nós estamos como Israel, dá-nos um governante que seja como todas as nações. Quando nós ouvimos, feliz é o povo cuja nação é o Senhor, cujo Deus é o Senhor. Isso é a maior prova de que não há temor do Senhor nos nossos dias como deveria. Mas dizer que a igreja não experimenta o temor do Senhor não é verdade. Eu garanto que aqui no nosso meio, o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando e tem gente temendo, porque pensa mal dos outros, vem pensando mal, vem falando mal e tem que saber o seguinte: toda palavra frívola, inútil que sai da boca dos homens, delas darão conta no dia do juízo. Aí seria uma contradição a igreja não temer o Senhor. Sim, qual é a pergunta? É lícito temer a Deus pelo medo de ir ao inferno? Só é lícito. Quem é que quer ir para o inferno? Quem souber o que é o inferno não vai querer isso, não. Mateus capítulo 10. É exatamente a resposta que alguém fez da pergunta. Não, versículo 28, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Leu comigo o restante? Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Resposta na hora, objetiva. Se nós não temermos ir para o inferno, irmãos, nós não acreditamos que haja inferno. É lícito, né? Temer a Deus por causa do inferno? Sim. Já está respondida a pergunta? Atos capítulo 2. Agora nós vamos ver que a igreja é caracterizada por esse temor do Senhor. Ou seja, a igreja deixaria de ser igreja se não temesse ao Senhor. Atos capítulo 2, versículo 42. E vejam a relação do conhecimento, da doutrina, conhecimento de Deus e o temor dele. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Interessante a descrição que Lucas faz aqui. Ele diz assim, em cada alma havia temor. Isso é tal que a igreja nessa época era cheia do Espírito Santo. No entanto, a gente sabe que a igreja era pecadora, o Senhor havia como redimida, foi regenerada, mas tinha pecado ainda, a natureza está lá. E então aconteceu algo. Um casal, Ananias e Safira, resolveram, em comum acordo,
enganar a tesouraria da igreja, entregando um valor como se fosse o valor correspondente ao terreno que eles venderam. E, na verdade, eles disseram assim, olha, nós vendemos esse terreno por tanto e estamos entregando esse tanto para as necessidades da igreja. Mentira. O que aconteceu? Capítulo 5 de Atos. Acompanhe para mim, comigo, por favor. Versículo 3. Então disse Pedro, Ananias, porque encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder, como pois assentaste no coração este propósito, este desígnio, essa ideia, não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo o que, irmãos? Grande temor a todos os ouvintes. Isso mesmo os de fora da igreja. Depois foi a vez da mulher dele, Safira. Versículo 8. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a, sepultaram-na junto do marido. Leamos o versículo 11, por gentileza. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Irmãos, a igreja do Senhor, ela é caracterizada pelo temor do Senhor. Precisamos sim de um avivamento. Claro, nós precisamos de um avivamento, porque quando há um avivamento, a primeira coisa que acontece é isso. O povo passa a ver a Deus como deveria. Vocês lembram lá do Antigo Testamento? O povo estava tão envolvido com o mundo que já não sabia quem era Deus. Quem é Jeová? Quem é o Senhor? E então Elias fez aquele ato, ele enfrentou os 450 profetas de Baal e diz que quando o Senhor fez descer fogo e consumiu o sacrifício, ainda que estivesse encharcado de água, o povo respondeu a pergunta que não tinha respondido no início, quando Elias falou, se o Senhor é Deus, serviu, se não, sirva Baal. Ao verem aquilo, o povo cheio de temor e tremor, se prostrou dizendo, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Irmãos, a igreja é caracterizada pelo temor do Senhor. Leiam comigo, capítulo 9 de Atos, no versículo 31, o que é nos dito? A igreja, não são algumas pessoas, a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A igreja temia o Senhor. Meus irmãos, vejamos mais uma coisa. 1 Coríntios, capítulo 2. O apóstolo Paulo nos mostra como ele temia o Senhor. Ele fala aos coríntios que estavam cheios de partidos, internamente falando, estavam brigando e achando que podia ter um determinado líder como seu líder. Eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, de Cefas, e outros, eu sou de Cristo. E Paulo, depois de chamar a atenção deles para dizer a quem eles deveriam temer, ele diz assim, aqui nesse capítulo 2, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação, ou seja, eloquência, fala racional, ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Leiam comigo o versículo 3, por gentileza. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Por quê? Porque ele não queria que, falando de forma diferente daquilo que deveria fazê-lo, o povo não cresce em homens, e sim cresce. O povo cresce no Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, vejam, é impressionante. Eu vou saltar por causa do tempo. Vejam, por favor, o que ele diz
no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Claro que é o contexto aqui de juízo, hein? Aí, mais uma vez, resposta àqueles que perguntaram. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens e somos cabalmente conhecidos por Deus, e espero que também a vossa consciência nos reconheça. No capítulo 7, na minha Bíblia, eu passo uma página e chego lá. No capítulo 7, ele diz, tendo, pois, versículo 1, ó amados, tais promessas, purifiquemos-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. E veja como ele se inclui. A nossa santidade. Aonde? No temor de Deus. Irmãos, realmente eu tenho que admitir que a sua pergunta, ela faz a gente lembrar que hoje pouco se vê do temor do Senhor. Aí seria isso, o mais certo dizer isso. Pouco se vê. Porque me digam, uma pessoa, os filhos que temem ao Senhor, o que é que ele vai? Qual a relação dele com os pais? Vão temer seus pais. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Os filhos que conhecem o Senhor vão se submeter ao Senhor, vão se submeter aos seus pais. A mulher casada que teme ao Senhor, ela vai se submeter ao seu marido. O marido que teme ao Senhor, ele vai amar sua mulher olhando para o Senhor Jesus Cristo, para que ele tenha uma liderança de fato amorosa, como foi a liderança do Senhor Jesus. Tudo passa pelo temor do Senhor. E eu vou deixar vocês, nós estamos vendo a marca da igreja, é o temor do Senhor. Vou deixar vocês de cabelo em pé, com o que vou mostrar para vocês aqui, nesse capítulo 7 mesmo, de 2 Coríntios, como eles temiam o Senhor. Versículo 13. Foi por isso que nos sentimos confortados, porque houve arrependimento, enfim. E acima desta nossa consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito foi recreado por todos vós. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, Tito, não fiquei envergonhado. Pelo contrário, como em tudo vos falamos com verdade, também a vossa exaltação na presença de Tito se verificou ser verdadeira. E o seu entranhável afeto cresce mais e mais para convosco. Olha a lembrança que Tito trouxe do que ele percebeu lá entre os coríntios. Lembrando-vos da obediência de todos vós, de como o recebestes. De que maneira, irmãos? Com temor e tremor. Irmãos, quando a igreja teme ao Senhor, a igreja teme a sua liderança, respeita a sua liderança. Quando vocês encontrarem nos corredores, nos bastidores, os irmãos falando mal da liderança, é porque falta a essas pessoas o temor do Senhor. Se nós somos chamados a temer os líderes de fora da igreja, muito mais os líderes de dentro da igreja, sempre que eles atuarem, agirem, falarem em nome do Senhor Jesus. Hoje de manhã eu fiquei pensando uma coisa, e eu vou dizer, um irmão me procurou, não vou dizer o nome, claro, falando da possibilidade de fazer encaixe de algumas pessoas. E ele falando em nome de outros, de outrem. E eu respondi, até com certa admiração, porque eu já falei tantas vezes aqui, irmãos, eu não tenho nenhum problema de receber a mensagem de quem quer que daqui que queira fazer encaixe, eu não tenho nenhum problema, eu faço isso com o maior prazer e o Senhor Deus sabe que eu não estou mentindo. Mas eu fiquei pensando, mas por que não me procurou? Eu só vou ficar alegre se eu chegar a essa conclusão. É por causa do temor do Senhor. Fora disso, não faz nenhum sentido. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Vocês estão entendendo? Irmãos, o mundo não sabe o que é isso. O mundo lá fora não sabe o que é o temor do Senhor. O mundo lá fora é caracterizado exatamente pela jactância, pela soberba. Por isso é que todo mundo abre a boca para dizer o que quer. Mas vai chegar o dia, irmãos, quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará
que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso Paulo continua dizendo: irmãos, como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem faz com que vocês obedeçam, em outras palavras. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Ele quem age em vocês. E aí a gente chega ao que nós iniciamos. O Senhor Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. A consciência dessa verdade, dessa realidade, o Senhor está aqui. Isso nos levará a temê-lo, a cuidar dos nossos pensamentos. Por que vou pensar mal do meu irmão? Se isso veio, eu digo: Senhor, me livra desse mau pensamento. Por que eu vou falar do meu irmão? Por que eu vou falar o que não devo do meu irmão? Por que eu vou ouvir, dar meus ouvidos para as pessoas dizerem o que querem dizer, quando a Bíblia diz: se seu teu irmão pecar contra você, vai arguí-lo entre você e ele só. Não tem essa de você contar para um e contar para outro, não. Eu vou agir de modo agradável a ele. Vocês estão entendendo? Entenderam? O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E eu termino com ele. Ele saiu desse mundo temendo o Senhor. Lá está ele na cruz do Calvário, sangrando, peito aberto, um malfeitor do seu lado direito, outro malfeitor do seu lado esquerdo. Já um malfeitor tinha sido convertido. Quando ouviu dele, ele falou para o Senhor Jesus: Jesus, lembra-te de mim quando vier no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando ele viu que tudo estava consumado, na verdade, antes um pouco, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Irmãos, aí está a prova final, cabal, total, perfeita, de que o Senhor Jesus viveu temendo e tremendo diante de Deus o Pai. Por que me desamparaste? Mas veja o que ele disse: Deus meu, se tu és Deus, eu sou teu servo, eu sou teu filho. Por isso que nós oramos em nome, falando de Deus o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o fim, ele temeu a Deus, ele se deleitou no temor de Deus. Por isso, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, como acabamos de dizer. Irmãos e irmãs, que o Senhor nos ajude para que nós não entremos na conversa fiada do mundo, para que nós não demos atenção àquilo que o mundo diz e seremos bem-aventurados, porque não andaremos no conselho dos ímpios, mas haveremos de nos deleitar na lei do Senhor. O que a gente diz, irmãos? Amém.